Luan nos avisa. Muito bom dia a todos. É uma alegria enorme receber na PUC, na Escola de Direito da nossa querida universidade, o público tão dedicado, composto por alunos da graduação, muitos diplomados, muitos profissionais do direito que estão super curiosos, como eu, a respeito dessa inovação no sistema constitucional e processual, que é a arguição de relevância no recurso especial. Então, logo foi sancionada essa emenda constitucional número 125, imediatamente, junto com o professor Elton Somenzi, coordenador do curso de Direito da PUC, nós idealizamos um evento, que é este de hoje, convidando 3 especialistas super competentes, renomados, reconhecidos nacionalmente pelo seu talento, pela qualidade das suas pesquisas, pela seriedade do trabalho acadêmico, para nos brindar com uma apresentação dessa emenda constitucional e salientando alguns possíveis efeitos práticos dela. Então, eu fico feliz demais em encontrar virtualmente, na ordem das apresentações, primeiro o professor Luiz Alberto Reichel, que me ajudou muito na minha trajetória acadêmica, porque participou da banca de qualificação da minha dissertação de mestrado. Foi lá que eu conheci o professor Reichel pessoalmente pela primeira vez. Já era demais admirador do trabalho que ele desenvolvia na URGS, na Uniriter, dentre outras instituições, e mais ainda me tornei quando ele, felizmente para a PUC e para os alunos da nossa PUC, veio para junto da gente. O professor Felipe Camilo vai ser o segundo a apresentar, professor conhecido no cenário, que faz o doutorado dele na PUC, recentemente aprofundou seus estudos com um período na Universidade em Milão. Então, uma alegria que o professor Felipe Camilo conseguiu também conciliar a agenda dele e estar conosco hoje de manhã. E, ao fim, a palavra vai ser dada ao professor Alexandre Freitas Câmara, referência bibliográfica da praticamente todos os cursos de Direito Processual do Brasil. Então, também é uma alegria que, na agenda dele, ele conseguiu nos brindar com essa sua intervenção. Muito obrigado, professor Reichel. Muito obrigado, Felipe Camilo. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui no ambiente Zoom. Eu vou ficar junto com a plateia, desfrutando das anotações dos nossos mestres, Luiz Alberto, Felipe Camilo e Alexandre Freitas Câmara. Passo a palavra ao professor Reichel para o início da primeira intervenção. Valeu, turma. Professor Daniel, muito obrigado por toda a generosidade com que nos acolhe, com a generosidade pelas referências, com como se dirige a cada um de nós. Quem o conhece, né? Quanto mais o conhece, mais gosta, né, dele. O professor Daniel ele é uma pessoa que ele alia talento e coração de uma maneira muito especial. A Escola de Direito está de parabéns pelo evento. Um evento que é feito numa data muito especial, né, em que comemoramos hoje o Dia do Advogado. Eu aqui vou puxar um pouco para o lado da minha sardinha, né, que advogo desde 1999, né, desde o século passado, né, com muito orgulho digo que sou advogado, estou advogado e que exerço essa tarefa sempre em escala. É muito legal a gente poder estar aqui falando sobre um tema que, sim, impacta muito na vida da advocacia, de maneira prática. Hoje, a minha advocacia, especificamente, é uma advocacia que ela envolve toda a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, do TRF para cima. Então, toda essa preocupação com fazer recurso especial, recurso extraordinário, é uma preocupação do meu dia a dia. Não é uma preocupação puramente acadêmica. É claro que academicamente eu tenho meus interesses, mas eu tenho aqui uma preocupação prática. Então, o meu olhar vai ser um pouquinho pautado por essa compreensão prática desse tema que é atualíssimo. A Emenda Constitucional 125 de 2022 nos traz aqui uma novidade muito importante, né? Ela introduz um parágrafo, né, importante, né, novo, uma redação pesada, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 105, mas eu quero me focar um pouco no parágrafo 2º, porque ali já tem sarna para se coçar o suficiente, né? Quando diz lá que no recurso especial recorrente
deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. A gente tem aqui um novo filtro de admissibilidade. Esta é a verdade, a ser observado quando do manejo do recurso especial. Então, estamos falando, para aproximar aqui a minha fala do que interessa a todos, de uma nova compreensão a respeito do recurso especial, e eu vou ser aqui ousado dizer, uma nova compreensão a respeito do papel do Superior Tribunal de Justiça. Né? Acho que não há como a gente falar sobre esse entendimento sobre como fica o recurso especial e como é o recurso especial, sem falar do como fica e como é o Superior Tribunal de Justiça. E lógico que quando vem uma emenda dessa, e quando a gente começa a ver as novidades sobre um tema tão bacana, tem um bichinho que morde a gente fica curioso e começa a querer pesquisar e escrever. Nesse momento, eu estou escrevendo um texto sobre o assunto. Deus queira, logo, logo vai ser publicado, mas e é nesse tom desse texto que eu vou trazer um pouco das minhas intervenções, do que eu já pesquisei. E o que eu apurei, né? E me parece que é importante dizer, me parece que a gente tem que entender que o recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça foram se transformando ao longo do tempo. E eu queria propor um entendimento a esse respeito, dividindo essa história em 4 momentos. 4 momentos. O primeiro momento é o momento em que surge o Superior Tribunal de Justiça e surge o recurso especial. E eles surgem com a Constituição de 88. Né? Eu queria compartilhar, prometi para o professor Daniel que eu não ia compartilhar muita coisa, mas tem uma tela que eu vou compartilhar, uma só, que é esta daqui. Trata-se de, imagino que vocês estejam vendo agora, do primeiro documento que foi apresentado, o primeiro anteprojeto que foi apresentado durante o processo constituinte de 88, no qual se faz menção ao Superior Tribunal de Justiça. Tá? E esse documento, o interessante dele, ele é um relatório do primeiro anteprojeto, né? De uma subcomissão. E o problema que eu queria mostrar, e é isso que eu queria partilhar com vocês, é que o que se tem não é algo necessariamente novo, o que se queria enfrentar. A certa altura, né, havia um diagnóstico, e esse é o ponto que eu queria retratar com vocês, que é o de que nós temos muitos processos que demoram muito tempo e que o judiciário não dá conta de enfrentar essa demanda, né? Veja o item 2.1. A justiça brasileira é, antes de tudo, demasiadamente lenta. A solução dos litígios requer, geralmente, bastante mais tempo do que seria razoavelmente necessário para o seu término. Processos que poderiam ser solucionados em horas ou dias levam meses e anos. Demandas que a boa técnica processual recomendaria a finalização em meses e anos demandam décadas. E assim vai. Mais adiante, eles começam a falar de números do Supremo Tribunal Federal. E aí, esse é o ponto central. O Superior Tribunal de Justiça nasce como uma alternativa diante de uma sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, que não dava conta de enfrentar certas questões, não dava conta de vencer o seu trabalho, e quem fazia a tarefa de analisar as questões que hoje, parte das questões que hoje são enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial, era antes o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Então, entendendo, o que aconteceu foi que se dividiu aquelas tarefas, atribuindo elas para um novo tribunal. Criou-se um novo tribunal, o Superior Tribunal de Justiça. Esse novo tribunal ele vem num contexto até maior de reforma, porque se mexeu na Justiça Federal também, mas isso não vem ao caso para nossa manhã. Para nossa manhã, o que interessa é entender que o Superior Tribunal de Justiça nasce aqui com
como uma solução, uma proposta de solução para uma sobrecarga do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que não dava vazão ao volume de trabalho que tinha nas mãos, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça nasce com missões muito importantes. Isso é um ponto também importante de ser sublinhado. Em primeiro lugar, o Superior Tribunal de Justiça nasce num contexto que é o contexto de ser um guardião do respeito à lei federal e nasce com a tarefa de atribuir unidade de significado à lei federal. Todas as hipóteses do artigo 105, inciso 3 da Constituição, elas convergem nessa direção. O STJ ele serve para fazer com que a lei federal não seja desrespeitada, a lei federal infraconstitucional, e serve também para que, ao longo do território nacional, em toda a federação, o significado da lei federal seja uno, seja um só. E essa compreensão é importante porque, de novo, o Brasil é um país do tamanho de um continente, com uma federação muito complexa, e é uma federação que tem uma característica importante, que, diferente dos Estados Unidos, a Federação Brasileira é uma federação que ela dá muito valor ao papel da União, né? A União tem muito poder, tem mais poder até que os Estados, se a gente começar a discutir o peso dos entes da federação, né? Tem muitas competências, muitas atribuições colocadas sob o manto da União, diferente do que é nos Estados Unidos. Então, comparações com outros países aqui têm que ser feitas com granum salis. Bom, nota que esse é o STJ e esse é o recurso especial no primeiro minuto, né? No amanhecer da Constituição. Um segundo momento que eu acho que é importante de ser sublinhado, ele ocorre mais adiante, quando a gente tem a Emenda Constitucional 45, em 2004. Nesse segundo momento, houve uma série de reformas feitas na Constituição, e a Emenda 45 ganhou o apelido de Reforma do Judiciário, e essa reforma ela mexeu com vários pontos, dentre eles, só para a gente deixar claro, introduziu a repercussão geral do recurso extraordinário, lá no âmbito de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, ficou estabelecido que o recurso extraordinário passaria a ser admissível na medida em que demonstrada a repercussão geral da questão objeto do recurso extraordinário. Lógico que isso veio depois a ser regulamentado em âmbito infraconstitucional, com uma alteração no Código de Processo Civil de 73. Lá foram introduzidos os artigos 543-A e 543-B, né, que basicamente dispuseram sobre como iria se dar a caracterização da repercussão geral do recurso extraordinário e como os tribunais iriam administrar os processos que aguardavam por uma decisão do Supremo Tribunal Federal naqueles casos em que se reconhecesse a repercussão geral do recurso extraordinário. Por que eu falo dessa questão? Alguém vai dizer, mas o tema é recurso especial. Ocorre que, ao mesmo tempo em que se fez isso em relação ao recurso extraordinário, logo depois veio também uma alteração no Código de Processo Civil, introduzindo um artigo 543-C. E esse 543-C, ele trouxe uma compreensão a respeito de um papel do Superior Tribunal de Justiça, que também é diferenciado. Qual é esse papel? O Superior Tribunal de Justiça passou a atuar como gestor no sistema judiciário, ao julgar recursos especiais considerados de caráter repetitivo. E o interessante é que esse caráter repetitivo se tornou um requisito de admissibilidade de recursos especiais. As decisões do recurso especial, repetitivo nesse contexto, não tinham um caráter vinculante, mas tinham um forte caráter persuasivo, né? Porque se submetia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça julgasse um recurso especial dotado de caráter repetitivo, se fazia algo muito parecido com o que havia na repercussão geral do recurso extraordinário.
as cortes locais eram ouvidas, o Tribunal de Justiça e o TRF, naqueles processos em que já havia havido um julgamento e que havia um recurso especial, e esses tribunais, então, poderiam reapreciar a causa com um efeito aqui do recurso, que permitia, então, um novo julgamento, levando em conta essa nova premissa que se colocava na mesa. Esse foi o segundo momento da história do recurso especial. O terceiro momento, que eu acho que ele merece ser sublinhado, é o do advento do Código de Processo Civil em 2015. O Código de Processo Civil de 2015, ele nasce a partir de uma série de reflexões feitas em direção ao passado. E interessante, né? Nós já temos, nesse momento, um Superior Tribunal de Justiça que ele compreende o seu papel de responsável pela proteção ao direito federal, pela unidade de interpretação desse direito e pela administração de demandas repetitivas que envolvam esse direito. O que o Código de Processo Civil de 2015 fez, ao lidar com uma série de questões, foi estabelecer que as decisões do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais repetitivos passariam a ser de observância obrigatória por juízes e tribunais. Isso consta lá do artigo 927, inciso 3, né, do Código de Processo Civil de 2015. E, mais do que isso, decisões que não obedeçam, que não se curvem a essa baliza, a este parâmetro, são decisões que, à luz do Código de Processo Civil, são consideradas nulas. Por quê? Porque diz o artigo 11 do Código de Processo Civil, repetindo o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que toda decisão deve ser fundamentada sob pena de nulidade. E aí vem o 489, parágrafo 1º, nos incisos 5 e 6, e diz que não se considera fundamentada a decisão judicial, portanto, é nula a decisão judicial, naquelas hipóteses em que, resumindo, sendo bem sintético, falando em diagonal, né, aqui, né, e não numa linha reta muito minudente, em que a decisão não se curvar, né, não respeitar a baliza estabelecida naquela decisão de um recurso especial repetitivo. Eu não vou ficar aqui discutindo se essas decisões são precedentes ou não. Hoje nós teremos aqui o professor Câmara, que defende um conceito que me agrada muito, que é o dos padrões decisórios. Mas o fato é o seguinte, nós temos uma preocupação aqui, de novo, em aprofundar o papel do Superior Tribunal de Justiça como guardião da lei federal, guardião da unidade de sentido da lei federal. Isso se reforça no CPC também, no artigo 926, quando fala de como a jurisprudência deve se portar, né? Dessa ideia de unidade da jurisprudência, de coerência, né? Das decisões judiciais. E também aqui nós temos um aprofundamento desse papel de gestão das demandas de massa. Porque, sim, era esse o norte do legislador quando ele, na reforma anterior do CPC de 73, tinha introduzido a sistemática de recursos especiais repetitivos e agora cria o caráter vinculante dessas decisões. É para lidar com o problema da litigiosidade de massas, né? Esse foi o terceiro estágio dessa evolução. A quarta etapa, que é a etapa que nos coloca num desafio interessante, é agora a que vem com a emenda constitucional 125, introduzindo esses parágrafos no texto constitucional. E o que se faz? Agora se cria um novo filtro de admissibilidade, quer dizer, para que um recurso especial seja admissível, não basta atender às hipóteses de cabimento do artigo 105, inciso 3, não basta apenas que ele seja, que ele obedeça às normas em termos de caráter repetitivo, é preciso mais, é preciso agora que se demonstre a relevância da questão federal
infraconstitucional. Em alguns casos, né, o legislador já presume essa relevância. Essas são as hipóteses que ele coloca lá no parágrafo 3º do artigo 105. Né? Ali temos hipóteses nas quais a relevância da questão federal infraconstitucional é presumida. Não precisamos discutir muito. Apesar de que, né, há espaço, do ponto de vista de debate, para a gente tentar entender, por exemplo, o que significa falar em contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, lá no inciso 5. Né? Há várias discussões a esse respeito. Né? Pessoalmente, já fica registrado aqui, né, para a posteridade, entendo que nós temos bons precedentes para poder sustentar o que se entende por jurisprudência dominante, pelo menos desde 1998, quando se deu poderes ao relator para não admitir recursos e para dar provimento a recursos, numa alteração que se fez do CPC de 73, com base em jurisprudência dominante. Né? Então, a redação do artigo 557 do CPC de 73, a partir de 98, sinaliza nessa direção. Então, já fica isto bem marcado. Agora, há uma discussão que pode se reabrir justamente porque temos um texto novo, e não vejo problema nisso. Para mim, a grande questão, o grande debate, vai ser o que o legislador vai definir como sendo relevância de questão de direito federal infraconstitucional, porque no parágrafo 2º do artigo 105, há uma menção de que essa caracterização ela vai se dar nos termos da lei. Ali é que eu acho que tem um espaço importante. Imagino eu, e eu já vejo vozes nesse sentido, que vai se tentar criar alguma simetria com o que nós temos na repercussão geral do recurso extraordinário. Qual é o problema que existe nessa opção de o legislador fazer essa caracterização? É a ideia de que quem define o que é relevante é o próprio Superior Tribunal de Justiça. E aí nós temos uma situação curiosa, que é, primeiro, o tribunal acaba ele sendo o definidor, em última instância, do seu próprio âmbito de competência. Ele poderia julgar, no bom português, o que ele quiser. A pretexto de dizer esta questão não é relevante, formando, né, os 2/3 que são colocados no parágrafo 2º, ele poderia dizer, não julgo. E isso vai ser uma questão delicada. De outro lado, e nota, não são 2/3 do órgão especial, 2/3 do órgão competente para julgamento. Né? 2/3 da turma, me parece. De outro lado, se nós não deixarmos na mão do legislador essa caracterização, o risco que corre é o de ficar na mão do próprio tribunal. E acho que isso não é tão melhor, não é tão mais fácil. Acho que nós temos que ponderar para ver como lidar com isso nesse ponto. Acho que essa vai ser a grande questão a ser objeto de discussão nos próximos meses. Né? E aqui venho para encerrar minha fala e não me alongar, porque temos outros 2 grandes expositores desta manhã, eu venho aqui a trazer uma proposta que talvez seja convergente com tudo que eu vinha trazendo desde o primeiro minuto aqui. Penso eu que vai se gerar um debate que é, caso o Superior Tribunal de Justiça entenda que uma questão não é pautada por relevância, nós teríamos que imaginar quem poderia controlar, né, as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Porque a grande questão é, bom, dizer que o que o Superior Tribunal de Justiça disser é aquilo e pronto, é a vontade de alguns, mas a pergunta é, e se nós tivermos aqui, a partir de um certo ponto, uma restrição desproporcional do acesso a este tribunal? Não estou falando que qualquer questão deve chegar ao Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento de recurso especial já são bem limitadas, mas acho que a gente tem que discutir quem controla
esse filtro. E aí me parece que a via não é a da reclamação constitucional, porque já foi sinalizado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça que reclamação não é admissível para discutir validade de aplicação das teses firmadas em recursos repetitivos, né? A solução seria discutir aqui a aplicação, né, de uma sistemática recursal. Dependeríamos do legislador infraconstitucional, porque recurso só existe onde a lei disser que existe. Não tem como se trabalhar de outra maneira. Temos que ter a legislação, ou temos que ter regimentos, tem que ter alguma sistemática de recurso, né? Imaginava eu, inclusive, e aí vem a minha proposta, recurso para um tribunal que não fosse o Superior Tribunal de Justiça. Alguém vai me dizer, outro tribunal? Tu estás propondo a criação de outro tribunal? Eu quero lembrar que no primeiro minuto da minha fala, eu falei para vocês que o Superior Tribunal de Justiça nasceu como um novo tribunal porque o Supremo Tribunal Federal não dava conta, porque nós tínhamos um problema no Supremo. O que eu estou mostrando aqui, nós tínhamos um problema no Supremo, criamos o Superior Tribunal de Justiça. Temos agora um outro problema, que é controlar as decisões do Superior Tribunal de Justiça. A pergunta é, por que não termos um outro tribunal responsável pelo controle do respeito a padrões decisórios e pelo controle em relação ao respeito ou ao mínimo semântico do que se deve entender por relevância de questões de direito federal infraconstitucional. Sem me colocar aqui numa posição arrogante, entendam-me bem, né? Mas a academia foi quem propôs essa ideia de criação do STJ lá em 63, quando José Afonso da Silva, né, propunha esta ideia. E depois, em 1965, lá na Fundação Getúlio Vargas, se travou um debate entre vários expoentes e eles disseram, precisamos de um novo tribunal. Alguém vai dizer, poxa vida, já não basta os problemas que a emenda constitucional 125 nos traz, tu queres criar outros? Não sei se eu estou querendo criar. Eu quero que vocês me entendam que, se eventualmente criarmos outros, pelo menos a minha intenção é boa, tá? Pelo menos isso eu quero que entendam, que eu estou tentando resolver um problema. Talvez eu esteja tentando cobrir um santo despindo outro, como se diz, né? Mas estou tentando aqui enfrentar de cara limpa esse desafio. Quero agradecer mais uma vez, professor Daniel. Me perdoe se me alonguei um pouquinho aqui, mas eu acho que estrategicamente era oportuno pelo nosso painel como um todo e eu não queria deixar de falar algumas coisas que já têm me preocupado nesses primeiros dias de vigência desta emenda. Muito obrigado. Excelente, professor Reichel, essa perspectiva histórica traçada com a lembrança de vários momentos importantes que podem nos ajudar a jogar luzes em cima desse tema relativamente novo da emenda constitucional 125. Então, fiz algumas anotações aqui e depois vou pedir acesso àquele material que foi projetado, que pareceu muito interessante realmente, recuperar o momento de elaboração da nossa Constituição Federal. Passo de imediato a palavra para o professor Felipe Camilo, querido amigo, grande pesquisador, que está entre nós, hoje no doutorado da PUC, professor de Direito Processual Civil, para suas considerações. Obrigado, professor Camilo, por aceitar o convite. Valeu. Daniel, eu que agradeço o convite. O Daniel sempre é muito generoso, né? Um amigo de longa data. Professor Reichel, o meu orientador, a quem eu deposito todas as minhas dúvidas diariamente. E o professor Reichel é generoso, porque ele me responde sempre, hein? Quando eu me empolgo, eu falo para ele, e aí depois ele me responde. A gente sempre dialoga bastante. O professor Alexandre Freitas Câmara também, professor de todos nós, quem a gente deposita também toda a nossa homenagem aqui quando a gente vai falar. Aos meus colegas, a Luana, a Camila aqui, o Ícaro e todos os outros que estão aí presentes. A minha fala eu não vou me alongar justamente porque o professor Alexandre, o professor Reich fez uma análise histórica e depois o professor Alexandre, como um estudioso e tem toda uma experiência no processo civil e uma experiência prática e doutrinária, para a gente ouvir o professor Alexandre. Eu tenho depois só uma divergência ali com relação a uma fala do professor Reichel, que eu vou pontuar aqui, mas eu quero
o professor Reich já fez a análise histórica, então eu já vou partir de um ponto mais avançado aqui na minha fala. Essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, o STJ fez uma notícia ali no site dela e colocava assim: STJ ultrapassa 2 milhões de recursos especiais. Então, 2 milhões. Aí eu estou lendo, né? Quando eu li ali, ultrapassa 2 milhões. Aí eu estou lendo o Bauman para outro estudo, e aí lá no Bauman diz assim, ó, ele está falando do que acontece aquele livro da modernidade líquida. Ele diz assim, ó, o equivalente gerencial, a gente está falando de gerenciamento, o professor Reich falou de gerenciamento, aí o professor Reich, o Bauman fala assim, o equivalente gerencial da lipoaspiração se tornou o principal estratagema da arte de administrar, emagrecer, reduzir de tamanho. Então, o que acontece? O STJ engordou e agora eles querem fazer o que o STJ está fazendo, é o que o Bauman está falando aqui do gerenciamento de hoje, é fazer uma lipoaspiração. E como é que o STJ iria fazer uma lipoaspiração para dar um impacto imediato? Como é que a empresa como é que as empresas fazem uma lipoaspiração? Elas demitem todo mundo da empresa, reduzem as estruturas. E o STJ, como tinha esses 2 milhões de recursos, também vem colocando, o STJ, se a gente for observar, ele vem criando filtros que não deram certo para fazer a lipoaspiração. Então, ele foi colocando a súmula 7, depois vem os precedentes da brasileira, ali que o professor Alexandre, com toda a razão, diz que não é precedente, que é um gerenciamento de processo. Eu até acho que é uma jurisprudência normativa, mas não é precedente, mas é um gerenciamento de processo, é um filtro. O STJ vai criando todos esses filtros e acaba agora, para tentar dar um choque, para diminuir os 2 milhões de processos, fazer a lipoaspiração, como se fosse numa empresa, fazer o enxugamento dos processos, ele cria esse filtro da relevância, né? Porque o STJ quer julgar menos processos porque ou porque o sistema nosso, pelo tamanho do Brasil, como são feitas as leis também, porque aqui é outro detalhe, eu vou abrir um parênteses, eu acho que as nossas leis, a forma como elas são redigidas, abrem espaço a todas essas discussões. Se a gente vai lá na Inglaterra, ver como uma lei é redigida, ela é detalhada, ela é milimetricamente pensada. Aqui no Brasil, a gente faz a lei e não escreve a lei como ela deve ser escrita. E aí abre brecha para todo o tipo de demanda também. Isso também é uma coisa que ninguém fala no Brasil aqui, e é algo que abre espaço a toda essa quantidade de demandas que nós temos aqui no Brasil. Mas é o STJ, a forma mais fácil é criar o filtro. E também o filtro, aqui eu quero trazer, porque eu combinei com o Daniel, o professor Daniel e o professor Reich, o filtro não é só brasileiro, né? Isso a gente tem que reconhecer. O filtro acontece na Suprema Corte nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, e isso que eu combinei com o professor Daniel, a Itália está fazendo uma reforma hoje. E na Itália, a reforma, como eles fazem na Itália, assim, a reforma, o professor Luiso, que é um professor conhecido na Itália, foi convocado pelo Ministério da Justiça e fez e propôs a reforma do CPC italiano. Então, e aí depois, com base nesse relatório, vai para a Câmara aprova ou não a reforma, faz alguns princípios gerais e aí o governo está redigindo os decretos. E uma das novidades lá que provavelmente o professor Luiso propôs e provavelmente vai acontecer e talvez até devesse ser implementada no Brasil é o reenvio prejudicial, né, que vai ser criado lá. O processo está no primeiro grau e parte do primeiro grau e vai direto para a Corte de Cassação em questões problemáticas, né? Questões assim que geram dúvidas de interpretação. Vai ser criado esse reenvio, está sendo proposto
esse reenvio prejudicial. Então, o juiz remete lá para a Corte de Cassação, e aí eu estava lendo o relatório do professor Luísio, e o professor Luísio diz, olha, nós vamos criar aqui, ele coloca no relatório, um filtro para quê? Um filtro para a Corte de Cassação, que ali, bom, quem vai fazer o filtro é um dos vice-presidentes, para o vice-presidente escolher os processos. Para evitar a quantidade de processos, a gente já vai colocar filtros, porque senão é um assunto novo, daqui a pouco a Corte de Cassação cria outro problema maior. E aí, entre os filtros que eles estão propondo, eu achei interessante, porque é igual esse que nós estamos aqui no Brasil. Ó. Um filtro. Se trata de questão exclusivamente de direito e de particular relevância. Então, se não for uma questão relevante, o reenvio pode não ser aceito. A outra, que eu acho que poderá ser objeto da nossa lei, se trata de questão que, por objeto e pela matéria, seja suscetível de representar numerosas controvérsias. Então, eu acho que um dos requisitos que não está ali na Constituição ainda, e que eles consideraram aqui como um filtro para a possibilidade do reenvio. Claro, não, eu vou repetir aqui, o reenvio não tem nada a ver com o recurso especial, é uma técnica nova usada para eliminar a controvérsia quando ela nasce. E um dos filtros foi que essa questão possa ocorrer em numerosos processos. Então, eles colocaram aqui, lá na Itália, no reenvio, 2 filtros. A questão deve ter particular relevância, e o outro filtro é que ele seja de uma numerosa controvérsia. Então, esse filtro, aqui, a gente vê que os filtros, e ali na comissão do professor Luiz, ele coloca, olha, eu vou colocar esse filtro justamente para que o presidente da Corte de Cassação possa ter um apoio para escolher os processos que ele vai julgar. Então, nesse sentido, o que a emenda, o que a relevância está sendo posta no nosso sistema é justamente isso, né? É para que o STJ possa escolher as causas que ele vai julgar. E, como o professor Reichel falou, o código ali colocou, a Constituição estabeleceu quais casos. Ações penais, ação de improbidade, ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, ações que geram inelegibilidade e a jurisprudência dominante, que são as hipóteses numerus clausus. Aí nós vamos ter, depois que vier a lei, as hipóteses novas. Quais as hipóteses novas que vão complementar esse rol de assuntos aqui? Que me parece que uma hipótese tem que ser essa que está ali na reforma, na proposta de reforma da Itália, que é tradicional no nosso Poder Judiciário, que é a gestão de massas de processo, né? Se tiver diversos processos que tratam do mesmo assunto, embora ele não esteja aqui, embora seja uma ação de 10 salários mínimos, vamos supor, ela tem que chegar no STJ, né? Então, eu acho que essa é uma hipótese de lege ferenda que tem que estar presente na lei que vai regular a relevância. Então, acho que o primeiro ponto é que a relevância vai poder ser aplicada, esse critério da relevância, a partir da lei nova. Só que aqui a gente tem que pensar num detalhe, né? A partir da lei nova. Porém, quando a lei nova surgir, esses processos de hoje vão estar em andamento. Vão estar todos em andamento. Vocês acham realmente que o STJ, vamos supor que daqui 6 meses sai a lei? Por sinal, esse é outro defeito, né? A lei já devia estar tramitando
junto com a emenda. Mas tudo bem. Vamos supor que daqui 6 meses sai a lei. Vocês acham que o STJ diz que a questão X não tem repercussão geral? Vocês acham que o STJ vai dizer, olha, como o acórdão foi publicado depois da lei, eu acho que eu não vou reconhecer, eu vou examinar o especial, eu acho que ele vai fazer o filtro de todos os processos a partir da emenda, os acordos depois da emenda, mesmo que a lei seja depois, ele vai fazer o filtro da relevância. Embora porque o processo vai chegar lá no STJ quando? Daqui 2 anos, 1 ano e pouco, porque tem agravo. Se já tiver a lei em vigor, ele vai, eu acredito que ele vai aplicar com certeza os critérios de relevância, né? Quando tiver a lei. Eu acho que hoje o que o STJ não pode fazer ainda é não conhecer um recurso hoje especial. O professor Daniel interpõe um recurso, o STJ não conhece o recurso por relevância, porque não tem relevância. Aí me parece que isso fere demais a segurança jurídica, então não tem como acontecer, não é uma exegese possível aí da emenda. A outra coisa que eu divirjo do professor Reich, ele diz quem julga, né? Quem julga no STJ? Pelo que eu entendo da redação da emenda, quem julga, eu acho que eles quiseram o constituinte derivado, ele quis separar o julgamento da repercussão geral do julgamento do mérito. Então, eu acredito que não vai ser, porque não fica claro ali, não vai ser a turma. O STJ, até por uma questão de uniformidade, porque ele não pode dizer assim, a primeira turma diz A sobre a repercussão do caso e na mesma situação a outra turma diz outra coisa. Eu acho que quando ele fala ali que a turma vai julgar julgar a repercussão, então eu acho que o STJ tem 2 opções, ou ele coloca a repercussão sendo julgada pela sessão ou a repercussão sendo julgada pelo órgão especial. Eu acho que é por aí, eu acho que vai ser por aí. E aí depois, sim, a situação A, B, C e D tem repercussão geral, aí a turma vai julgando os processos porque tem repercussão geral, mas a repercussão geral em si, não está claro ali, né? Por isso que o professor Reichel interpretou diferente. Eu acho que vai ser um outro órgão que vai fazer a análise da repercussão geral. Então, talvez a sessão ou o pleno. Uma outra questão também, a questão da jurisprudência divergente, ali o professor Reichel já é eu acho que essa é a grande, por isso que eu tenho dúvida se vai haver diminuição de recursos, a lipoaspiração pensada, porque aqui os advogados, todos os advogados vão arrumar uma jurisprudência dominante para fazer os seus recursos, e os recursos vão chegar lá no STJ, e o STJ vai ter que, nas situações, porque as situações não são... o direito é um direito vivente, né? O direito é vivo, né? Ele não é estagnado. As questões são sempre as mesmas, a gente não tinha mais ações. A sociedade vive... ela é dinâmica, então... essa jurisprudência dominante aqui vai os advogados, todo mundo para fazer recurso especial vai arrumar uma jurisprudência dominante, o STJ vai mandar lá para o órgão especial ou a sessão para dizer. Então, talvez, claro, aí como vai se dar o julgamento da repercussão geral, né? Provavelmente vai ser no processo sistema eletrônico, talvez o procedimento de reconhecimento da repercussão seja bem mais simples que julgar o mérito, né? Nesse ponto. Mas vai continuar tendo recurso especial, porque
5 ali é uma hipótese aberta. A outra hipótese que talvez eu acho que vai dar algum problema é essa do valor da causa. Porque os advogados, no mundo real, eles não botam a causa em 500 salários mínimos, porque senão tem que pagar custas, tem uma série de questões. Então, o advogado bota o valor da causa mais baixo possível. Se ninguém impugnar, fica aquela... Agora, aí, o cara vai... Não sei, aí na minha concepção, não podia ser o valor da causa, tem que ser o valor da condenação. Porque o valor da causa, ele tem N atribuições, né? Então, aí o cara botou o valor da causa, ninguém impugnou, só que daí a condenação está em 500, a condenação é 600 salários mínimos, o valor da causa é 30, e aí o réu não pode... eu não sei até que ponto o valor da causa, eu acho que podia ser o valor da demanda, o valor efetivo, coisas assim. Agora, esse critério, valor da causa, se a gente interpretar ele literal, o valor da causa, vai dar muitos problemas, porque a causa eu posso dar um valor para pagar menos custos, e aí, lá no fim, a minha ação é de um valor bem maior e vai travar os recursos especiais. E, ao mesmo tempo, quando o advogado vai entrar com uma ação, ele não pode pensar no recurso especial, porque o cliente dele vai ter que pagar as custas, tem outros efeitos, esse valor da causa assim tão milimetricamente colocado, né? Acho que esse 3 vai dar problema, e fora que todas essas hipóteses, como estão na Constituição, serão também passíveis de objeto de recurso extraordinário, porque o STJ pode dizer que a jurisprudência dominante é a jurisprudência da primeira e da segunda sessão, e aí eu faço um recurso extraordinário. Digo, não, tem da seção de direito público, tem uma decisão assim, e da seção de direito privado tem outra. Então, a interpretação desses dispositivos aqui, eu também acho que podem ser objeto futuramente de recurso extraordinário, a não ser que a lei detalhe todas essas hipóteses assim, com muito, mas o legislador brasileiro não faz isso, eles deixam sempre as questões abertas, e isso proporciona milhares de recursos também. Então, professor Daniel, assim, foi raro, eu fiz minhas colocações como eu havia combinado, agradeço a participação e deixo agora a palavra para o professor Alexandre Freitas Câmara. Obrigado. Excepcional a abordagem, já anotei aqui algumas questões realmente polêmicas, eu nem havia pensado na questão da competência, e fiquei refletindo aqui a respeito da competência. E lembrei, professor Camilo, desse grande evento, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, onde a gente sempre admira as colocações do professor Alexandre Freitas Câmara, e certamente na próxima edição de março do ano que vem, o tema da Emenda Constitucional 125 vai dominar os debates, né? Via a colega professora Camila Marta, professora Luana Steffens, queridas amigas também do FPPC e da PUC. Então, de imediato, eu passo a palavra ao professor Alexandre Freitas Câmara, que é o professor de todos nós, professor de todos os professores, todos os alunos, muito querido, uma produção acadêmica muito séria, sempre dedicado, iluminando os horizontes da nossa prática profissional e também acadêmica. Então, professor Alexandre Freitas Câmara, muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa instituição. É uma alegria enorme para todos nós contarmos com as suas ponderações no dia de hoje. Obrigado, professor. Professor Daniel, obrigado. Obrigado pelo convite para participar. Uma alegria estar aqui, ainda que só virtualmente, né? Eu começo me desculpando por não ter estado aqui desde o primeiro minuto, mas eu estava terminando uma aula e eu a terminei um pouquinho mais cedo para poder entrar e ainda conseguir ver um bom pedaço da exposição do meu amigo Reichel, a quem eu cumprimento, e toda a exposição do professor Camilo, e também fiquei aqui anotando um monte de coisas. E
enfim, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu confesso que eu tinha inicialmente pensado numa exposição talvez um pouco mais ortodoxa, né? Com uma leitura inicial que eu pudesse ter feito da emenda 125, mas eu fiquei tão estimulado pelo que eu ouvi que eu já rasguei todas as minhas anotações e vou fazer vou tentar fazer aqui um diálogo com o que eu ouvi, né? Não vou dialogar, pelo menos tão intensamente, com o que eu não ouvi, que foi a parte da exposição histórica, né, que o Reichel fez e que certamente eu lamento não ter podido ouvir, mas certamente ele foi buscar lá a arguição de relevância, né, a velha arguição de relevância do Supremo Tribunal Federal, anterior à Constituição de 88. Né? Eu cheguei a acompanhar alguns recursos extraordinários em que a arguição de relevância havia sido suscitada, né? A minha vida jurídica ela começa um pouquinho antes da Constituição de 88, então eu peguei ali a transição e já atuando, eu cheguei a acompanhar, não a fazer, mas a acompanhar recursos extraordinários que tinham sido interpostos antes da Constituição de 88, mas só foram julgados depois, né? Então, claro, quando eles foram julgados, já não havia mais a preocupação em apreciar a arguição de relevância, mas era muito interessante ver como os advogados construíam isso, né? Isso estava lá nas petições, tal. Então, acho que é mesmo uma análise muito interessante. Mas eu queria dialogar com o que eu ouvi. E a primeira coisa que eu ouvi quando entrei foi a muito pertinente preocupação do Reichel com o controle das decisões sobre relevância. Porque algum mecanismo de controle tem que ter. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu lembro do Tarufo dizendo que a marca característica da democracia é a controlabilidade dos atos de poder. Então, se a gente vai criar algo, e vejam, algo que não é atribuído ao Supremo, porque se é o Supremo, eu até admito que não tenha mecanismo de controle, senão o Supremo deixa de ser Supremo. Tá? Se você vai botar alguém para controlar o Supremo, aí o Supremo deixa de ser Supremo e esse alguém passa a ser o novo Supremo. Né? E aí daqui a pouco a gente vai perguntar quem controla as decisões do novo Supremo. E aí a gente não vai sair nunca desse labirinto. Mas aqui não é o Supremo, aqui é um órgão que está abaixo do Supremo, que é o STJ, e, portanto, me parece que deve ser competente para proferir decisões sujeitas a algum tipo de controle. Então, eu não tenho dúvida de que algum mecanismo de controle tem que haver. Agora, me preocupa, Reichel, a ideia de um novo tribunal por duas razões. Primeiro, porque muito do que a gente chama hoje de crise do STJ em função do número de casos existe em função de uma resistência do próprio STJ de não aumentar de tamanho. Porque quando a Constituição fala do Supremo, ela fala em 11 ministros, mas quando fala do STJ, fala em, no mínimo, 33. Ora, se nós pegamos esses 2 milhões de recursos especiais e dividimos não por 33, mas por 99 ministros, a carga de trabalho de cada magistrado do tribunal seria muito menor do que é. Então, acho que grande parte desse problema está ligado ao fato de que não querem aumentar o tamanho do STJ, até porque aumentar o tamanho do STJ é diminuir a quantidade de poder que cada integrante do tribunal exerce. Eu integro um tribunal de segunda instância muito grande. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem 190 desembargadores. É o segundo maior tribunal do Brasil em número de integrantes. Só somos menores do que o Tribunal de São Paulo. Mas vejam, há 3 meses nós éramos 180. Aprovamos uma lei, passamos a ter 190. E se perguntarem aos meus colegas de tribunal, se, deixando de lado aqui qualquer consideração sobre aumento de despesa, sobre tudo isso, se eles gostariam que, em vez de 190, fossem 200, todos gostaríamos que fossem 200.
ou 220, ou 250. Por quê? Porque é mais gente para dividir o trabalho. Porque num tribunal de segunda instância, a gente vê a massa de processos que chega como quantidade de trabalho para resolver. Né? Então, a gente não olha para isso aqui dizendo eu estou aqui num espaço de exercício de poder e se tiver mais gente comigo é menos poder que eu tenho. Não, a gente olha para isso aqui dizendo isso aqui é uma máquina de enxugar gelo, é uma quantidade insuportável de trabalho, então quanto mais gente tiver para dividir o trabalho comigo, melhor. Porque menos desumana fica a minha carga. Então, são lógicas diferentes e talvez não devessem ser tão diferentes assim. Então, um novo tribunal, Rachel, me parece que não é que vai criar um novo problema, vai deslocar o problema. Porque se a gente tem 2 milhões de recursos especiais em que se discute relevância, e se desses 2 milhões o STJ disser que não há relevância em 1,5 milhão, a gente vai ter 1,5 milhão de casos chegando nesse novo tribunal. E aí, daqui a pouco, a gente vai criar o filtro do novo tribunal. Então, vai ter o VAR da relevância. E como o brasileiro é um eterno insatisfeito, vai ter o VAR do VAR. Vejam o que está acontecendo. Me perdoem, me perdoem vocês, mas eu torço para o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês, enfim, aí no Sul, né? Processualista gaúcho costuma torcer para o Grêmio. Então, vocês estão aí na Série B, né? Eu estou aqui. Então, mas vejam o que está acontecendo agora no jogo Flamengo Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. O árbitro fez lá 2 marcações com que o Atlético Paranaense não concordou. O VAR foi chamado, confirmou a decisão do árbitro. O Atlético Paranaense foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para impugnar. Aí perdeu e já recorreu. Quer dizer, é o VAR do VAR do VAR. O brasileiro é um eterno insatisfeito. Então, criar um outro tribunal, e quem vai controlar as decisões do outro tribunal? Aí cria mais um tribunal. Então, eu acho que tem que ter algum mecanismo de controle, sim. Acho que a gente tem que criar, em primeiro lugar, um texto legal que evite ao máximo qualquer chance de discricionariedade. Tem que ser objetivo, o que é relevante, o que não é relevante. Tem que ser definido de modo objetivo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a questão das brechas na lei, lá no modo dos ingleses fazerem lei. Eu vou querer dialogar um pouquinho com isso. Mas eu tenho medo dessa história do controle ser feito por um tribunal novo que a gente cria. E aí eu vou pensar alto. Se você perguntar se eu tenho certeza do que eu vou falar agora, eu não tenho. Talvez num gráfico de probabilidade aqui é meio a meio. Mas talvez a gente pudesse pensar, pelo menos para alguns casos mais exagerados, de não tem relevância porque eu acho que não tem, talvez a gente pudesse pensar numa ADPF. Porque se nós considerarmos que o direito de acesso à jurisdição e o direito de acesso a uma jurisdição em que há uniformização da jurisprudência sobre direito federal pelo STJ é preceito fundamental, talvez nós possamos considerar que uma tendência do STJ a usar a relevância, o filtro da relevância, como um modo de se livrar de tudo, ou de quase tudo, seja uma violação, um descumprimento de um preceito fundamental. Então, talvez a gente possa pensar aí na ADPF, mas eu digo isso com um certo receio, porque a ADPF, de uns tempos para cá, passou a ser usada para tudo. Né? Eu costumo brincar com os meus alunos que se alguém espirrar e o coleguinha do lado não disser saúde, vai ter algum partido político entrando com a ADPF. Porque agora a ADPF é para tudo. Então, eu tenho um certo receio de propor a ADPF, mas talvez ela possa ser um mecanismo de controle. Reclamação não adianta, porque, né, como dizia um velho amigo meu, não é que não dê, é que não dá.
é que a gente vai fazer toda uma construção teórica para justificar o uso da reclamação, e os caras lá em cima vão olhar e vão dizer não, não cai. Então, não é que não dê, é que não dá. Agora, temos que ter uma lei, porque a emenda 125 diz que tem que ter lei, né? Nos termos da lei, outras hipóteses previstas em lei. Então, a lei vai ter que vir. E a gente tem que ter uma lei, a meu juízo, que estabeleça objetivamente o que é a relevância, para que serve e que efeitos produz. Eu só não vou chegar ao ponto de defender, como o professor Camilo fez, que a gente tem que fazer uma lei nos moldes ingleses e não nos moldes brasileiros. A lei inglesa cheia de detalhes, eles preveem tudo, a lei brasileira cheia de brechas, de espaço, por uma razão que eu qualificaria como realista, professor Camilo. Não realista no sentido de realismo jurídico, não. Realista no sentido do que tem contato com a realidade brasileira há muito tempo. Eu estou nessa brincadeira há tanto tempo que, quando o professor Daniel Starros lançou o seu livro de Intervenção de Terceiro, eu já dava aula de intervenção de terceiro havia 13 anos. Então, você vê que eu estou há muito tempo nessa aula. E uma coisa que eu já percebi, e lamento profundamente ter percebido, é que no Brasil você pode fazer ali o que você quiser, a mais perfeita que você quiser, que não deixa brecha nenhuma, que regula tudo detalhadamente, que não vai adiantar. Porque vai ter algum tribunal dizendo é isso, mas não é bem isso. Eu dou o exemplo da impenhorabilidade de salário. A lei diz com toda clareza, se não for alimento, só pode penhorar o que exceder de 50 salários mínimos. É matemática. Pega o valor do salário mínimo e multiplica por 50. O que exceder disso pode penhorar. O que não exceder não pode. Mais objetivo do que matemático eu ainda não encontrei. Aí vem o STJ e diz, ele ganha 8 salários mínimos. 8 não é 50. Mas pode penhorar, sim, se não sacrificar o sustento digno. Mas a lei não falou 50? Como é que a gente pode penhorar 8? Porque eu não gostei do 50. Porque, literalmente, eu não gostei. Porque não tem nenhuma técnica de controle de constitucionalidade no mundo que permita pegar uma lei que diz só pode penhorar acima de 50 e dizer, então pode penhorar se o cara ganhar 8. Não tem. Não tem controle de constitucionalidade que permita. Isso não é interpretação conforme. Isso não é declaração de nulidade com redução de texto, sem redução de texto. Isso não é nada. Isso é, a lei diz uma coisa, eu não gostei, eu vou fazer de outro jeito. Então, você vai fazer a melhor lei do mundo sobre relevância, eles vão olhar e vão dizer, mas não era isso que a gente queria. Então, a gente vai fazer do nosso jeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma lei boa, nem que seja para a gente ficar aqui criticando o que eles vão decidir depois. É isso. Mas, na prática, sendo realista, o que vai ser a relevância? O que eles quiserem que seja. Do mesmo jeito que a repercussão geral. Lê a lei da repercussão geral. Compara com o que a repercussão geral é no Supremo. A repercussão geral é o que o Supremo quer que seja. Tem decisão do Supremo dizendo, isso está até no regimento, que o pronunciamento que diz que não tem repercussão geral produz os mesmos efeitos do pronunciamento que diz que tem. De onde é que eles tiraram isso? Fonte, vozes da minha cabeça. É isso. Porque eles querem que seja assim. Tem ministro do Supremo que já disse que o Supremo não precisa julgar recurso repetitivo porque tem repercussão geral. Porque, para ele, ter repercussão geral é mais ou menos a mesma coisa que ser repetitivo.
É mais ou menos a mesma coisa. Eu nunca me conformei com isso. Nunca me conformei com isso. Para mim, não há nenhuma vinculação entre ter repercussão geral e ser repetitivo. Imagine-se que alguém propõe, o Ministério Público propõe uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da República. Qualquer que seja o presidente. Não estou aqui nem para um lado, nem para o outro, nem para a terceira via. Um procurador da República hipotético propõe uma ação de improbidade administrativa contra um presidente da República hipotético. Vem o juiz e decreta a perda do cargo do presidente da República. Ele apela. O Tribunal Regional Federal nega provimento ao recurso. Ele entra com recurso extraordinário. Repetitivo, isso não é. Será que o Supremo diria, como só atinge a esfera jurídica do réu, não tem repercussão geral? Duvido. Duvido. Estou para ver alguém achar um exemplo de uma decisão com repercussão política maior do que esse. Isso não tem nada de repetitivo. Agora, é claro que isso tem repercussão geral. Imagina. E, para mim, relevância não tem nada a ver com repetitivo. Eu posso ter casos extremamente relevantes que são únicos, ímpares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que a gente tem que fazer a melhor lei possível, mas fazer a melhor lei possível sabendo, realisticamente, que a relevância vai ser o que eles quiserem que seja. Agora, essa lei vai ter que falar dos casos de relevância presumida, complementando lá a relação do parágrafo 3º do artigo 105. E aí, sem olhar para as causas que já estão lá, pensando no que a lei pode ou deve dizer, eu gostaria muito de ver uma presunção de relevância nos processos coletivos. Acho isso absolutamente fundamental. Como acho absolutamente fundamental uma presunção de relevância no recurso especial interposto contra acórdão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência. E aí, se essa hipótese entrar, e eu espero sinceramente que não, talvez a gente consiga melhorar a gestão de casos. Porque, como nem tudo chegará mais ao STJ, já não chega quase nada, mas o quase nada já deu 2 milhões de recursos. Vai chegar muito menos. Talvez isso acabe servindo como um estímulo a que os tribunais intermediários usem o IRDR e o IAC para permitir um gerenciamento melhor de casos. Porque aqueles casos que a gente sabe que não vão chegar individualmente ao STJ podem justificar um IRDR ou um IAC no tribunal intermediário. E aí, contra o acórdão proferido em sede de IRDR ou de IAC, vai haver pelo menos um recurso especial que suba, porque haverá uma presunção de relevância. Então, me parece que isso é absolutamente fundamental, inclusive para melhorar a gestão de processos, que é um problema muito sério no Brasil. Gestão de processos no Brasil é um problema muito sério. E não dá para pensar o sistema processual sem pensar em gestão de processos. Não dá. Em outros países, dá. No Brasil, não dá. Porque o que para outros sistemas é muita coisa, para nós é ridículo. Eu sempre conto uma história que eu achei... É uma história assim, ela é trágica e cômica ao mesmo tempo. Em 2012 ou 2013, a Associação Internacional de Direito Processual patrocinou um congresso sobre eficiência no processo civil, que se realizou na Universidade de Vilnius, na Lituânia, e foi feito lá para comemorar os 10 anos do Código de Processo Civil lituano. Muito bem, então, fui eu
para a Lituânia, eu era o único latino-americano no Congresso. Pequeno Congresso, basicamente com processualistas europeus, havia um professor japonês, professor Taniguchi, um professor norte-americano, o professor Richard Marcos, e eu, o único latino-americano. E aí, num intervalo lá, congresso pequeno, todo mundo conhece todo mundo, a gente lá batendo papo, vem um processualista lituano, professor Mikelenas, professor da Universidade de Vilnius, tinha sido juiz do Tribunal Constitucional da Lituânia, de onde já estava aposentado naquela altura, um jurista muito respeitado no país. Eu estava com um crachazinho, que tinha o meu nome, estava escrito Brasil, sempre tinha o país ali. Ele se aproximou de mim e falou assim, você é do Brasil, muito prazer e tal. Posso te perguntar um negócio? Claro, já achei que ele ia perguntar se anda jacaré na rua aqui no Brasil, sabe essas coisas? Aí ele falou assim, é porque eu estou perguntando isso aos congressistas de todos os países. E agora eu vou perguntar aqui para você no Brasil. Isso foi 2012, né, ou 2013. Então, a gente já tinha recurso repetitivo no Brasil. A gente já tinha recurso repetitivo no Brasil. Ele vem para mim e diz o seguinte, imagina a seguinte situação. Uma empresa de telefonia, o caso era real, uma empresa de telefonia, que é a maior empresa de telefonia da Lituânia, gerou um problema para seus clientes. E esse problema não se solucionou, de modo que muitos desses clientes foram ao judiciário contra a empresa de telefonia. E é engraçado porque é a empresa de telefonia que dá problema em qualquer lugar do mundo. O IRDR nasceu por causa da Deutsche Telekom. E aí, disse ele, qual é o drama que a gente está enfrentando aqui na Lituânia? É que tem processos iguais no país inteiro. E cada juiz está julgando de um jeito diferente. Aí começou a ter recurso. E os tribunais de segundo grau estão divergindo. E a gente está fazendo com que casos rigorosamente iguais tenham soluções diferentes. No Brasil isso acontece, eu dei um sorriso amarelo e disse acontece. Ele perguntou, e vocês têm no Brasil alguma coisa para resolver isso e para que os casos iguais recebam julgamentos iguais? Eu falei, temos. Recurso, enchi o peito, recurso repetitivo. Era novo. Aí expliquei para ele mais ou menos como é que funcionava, ele falou, genial, adorei. Vou conversar com o pessoal aqui para ver se a gente constrói um mecanismo semelhante. Vai resolver o problema. Fiquei muito feliz. E aí resolvi fazer a ele a pergunta que eu não devia ter feito. Eu perguntei, mas esses processos aí, que são muitos, quantos são? Você tem uma ideia de número? Ele me falou, olha, número exato não, mas são muitos. Eu falei, não, número exato não, mas tem uma ideia, assim, mais ou menos. Ele falou uns 300. Me deu uma vontade de rir. Porque, sinceramente, se o problema do Brasil fossem 300 processos sobre uma determinada matéria, nós não teríamos um problema. Juro que a vontade que eu tive naquele dia foi virar para ele e falar assim, faz o seguinte, não mexe em nada na legislação. Me explica o problema. Deixa eu trazer minha assessoria para cá, que 300 processos a gente julga em uma semana. Eu resolvo o problema de vocês. Vocês pagam aqui estadia, passagem para todo mundo, a comida é boa, a cerveja é gostosa, os passeios são bonitos, eu resolvo isso para você. 300. 300 processos não é nada. Uma vez teve um congresso aqui no Rio, a professora Ana Nilund, da Noruega, virou para mim e disse assim, quantos recursos você julga por ano? Eu falei, olha, como relator, mais ou menos uns 1.500. Ela falou, então, eu queria te dizer uma coisa para você ter um padrão de comparação. Você julga sozinho mais recursos que todo o Tribunal de Apelação de Oslo num ano. No Brasil, não dá para pensar processo civil sem pensar em gestão de casos. Não dá. E por isso me parece muito importante que a lei preveja uma presunção de relevância nos casos de IRDR e IAC.
Aí eu queria dialogar com uma outra questão, que eu achei a questão mais interessante. Quem vai julgar isso? Quem vai julgar a relevância? Porque eu tenho visto quase todo mundo dizer que vão ser as turmas. Quase todo mundo está dizendo isso. Porque o texto realmente dá margem a essa interpretação, né? Quando fala lá 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento, seria o julgamento do recurso especial, e, portanto, a turma. Mas essa interpretação, me parece, é uma interpretação que olha para esta relevância como se ela fosse a velha arguição de relevância, ou seja, um mero filtro para dizer o que se julga e o que não se julga. E aí poderia ser a turma. Mas nós sabemos que a relevância não vai ser só isso. Nós sabemos que, reconhecida a relevância e julgado o recurso especial, isso vai funcionar na prática como vou usar a expressão que o STJ usa, precedente qualificado. Só que não me parece sensato dizer que esse precedente qualificado virá da turma. Porque se ele vem da turma, nós vamos ter precedentes qualificados que se contradizem o tempo todo. E aí me parece muito interessante essa outra interpretação proposta pelo professor Camilo, que diz que a relevância deveria ser apreciada ou pela seção ou pela corte especial, conforme o caso. E me parece que deve ser conforme o caso. Se a gente pensar, por exemplo, numa questão de direito material envolvendo societário, larga isso na segunda sessão, que está bom. Mas se for uma questão de interpretação de um dispositivo do Código de Processo Civil, se largar isso na segunda sessão, vai dar problema com a primeira e vice-versa. Então tem que ir para a corte especial. Agora, eu gosto muito dessa ideia, mas me parece que, a se aceitar essa interpretação, que me parece que deve ser adotada, nós temos que dar um passo adiante. Porque não me parece fazer sentido, professor Camilo, dizer que a seção ou a corte especial reconhece a relevância e depois quem julga o mérito é a turma. Porque aí nós vamos ter um precedente qualificado provindo da turma. Então, eu arriscaria dizer, no Supremo esse problema é menor, né? São só 2 turmas. E a matéria é constitucional. No STJ tem todas as matérias. Eu arriscaria dizer que um efeito da emenda 125 é criar um novo STJ no sentido da distribuição das competências, reservando para as turmas as competências originárias e recursais ordinárias e deixando os recursos especiais julgados neste regime de relevância necessariamente ou com a seção ou com a corte especial. Não me parece mais haver sentido em admitir-se que uma turma julgue recurso especial neste regime da relevância e, portanto, a partir da nova lei. Me parece que nós temos mesmo que repensar o papel das turmas, das sessões e da corte especial. Agora, e aí já caminhando para o final, porque eu sou carioca e processualistas cariocas seguem Barbosa Moreira. Somos todos barbosianos. E Barbosa Moreira, quando chegava num determinado horário dos eventos, dizia assim, quando era ele falando, ele dizia: eu sei que a partir de agora passo a ser o único obstáculo entre vocês e o almoço. Então, como eu não quero ser o único obstáculo entre vocês e o almoço, eu juro que eu vou já encerrar, mas eu queria fazer 2 considerações sobre 2 casos de relevância presumida,
que foram objeto de análise pelo professor Camilo. O que fala do valor da causa e o que fala da jurisprudência dominante. Eu não vou olhar para os outros, porque me parece que os outros são muito objetivos, né? Ações penais, convenhamos, faz todo sentido. Faz todo sentido do mundo. Imagina você negar o acesso ao recurso especial de um réu, dizendo, olha, o seu caso não tem relevância nenhuma. Você está preso injustamente, isso não é problema nosso. Então, faz todo sentido do mundo as ações penais estarem ali. E eu entendo por que as ações de improbidade e as que podem gerar inelegibilidade estão ali. Eu entendo. Eu não preciso nem concordar com isso para entender. Quem é que é réu de ação de improbidade e de ação que gera inelegibilidade, né? É quem fez a emenda, quem redigiu esse troço aí, quem aprovou isso aí. Então, eu entendo que esteja. Mas a do valor da causa e a que contraria a jurisprudência dominante, a gente tem que olhar. E aí, se pensou assim, e sei que esse é o momento da gente pensar alto, né? Ali está dizendo o valor da causa, talvez fosse o caso de dizer valor, interpretar como valor da condenação. Porque valor da causa, a tendência é dar um valor baixo para pagar menos custo. Bom, primeiro eu queria questionar essa tendência que existe, mas que, a meu ver, não deveria existir, dos advogados de tentar dar às causas o valor mais baixo possível. Porque é uma economia de custas, claro, mas, por outro lado, dar à causa um valor baixo é reduzir a base de cálculo dos honorários, em muitas hipóteses, e das sanções processuais. Multa por litigância de má-fé é calculada sobre o valor da causa. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça é calculada sobre o valor da causa. Multa por embargos de declaração protelatórios, por agravos internos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, são calculadas sobre o valor da causa. Então, se a gente começar a pensar numa tendência, que talvez agora surja, de os advogados começarem a dar valores maiores às causas, para tentar chegar no STJ, isso talvez acabe tendo um efeito reflexo muito interessante, né? Porque se o valor da causa é muito alto, talvez o advogado tenha que pensar 1000 vezes antes de opor embargo de declaração protelatória, ou de interpor um agravo interno manifestamente inadmissível. Eu recebo aqui, pelo menos uma vez por mês, agravo interno contra acordo, o que é uma sandice. Mas chega. E aí faz o quê? Multa. Você fala, mas o que leva o advogado? Será que o advogado não sabe? É claro que ele sabe. Claro que ele sabe. E ele você vai pensar o seguinte, ele ainda perde o prazo para o recurso especial, né? Então, por que ele não entrou com o especial? Primeiro, porque ele sabia que não ia ser admitido. Ele tinha certeza. Mas, pelo menos com isso, ele conseguiu protelar um pouquinho o trânsito de julgado. O que, muitas vezes, para o cliente dele, é um grande negócio. Mas ele vai pagar multa? Vai. 1% do valor da causa. E qual era o valor da causa? R$1.000. Na hora que o advogado diz para o cliente dele, olha só, a gente vai entrar com um recurso aqui que não vai ser admitido. Você vai ser multado, mas você vai ganhar aqui uns meses. Você vai entrar com recurso, vai ter que ouvir outra parte, vai ter que incluir em pauta. Você vai ganhar uns meses. Só que você vai ter que pagar a multa. O cara vai perguntar quanto é a multa. Ele vai dizer R$10. Ele vai dizer R$10? Pô, me dá meia dúzia disso aí. Não vem de PEC, não? Que nem cerveja? Me dá meia dúzia. Se com R$10 eu ganho 6 meses, com R$60 eu ganho 36 meses. São 3 anos. Me dá meia dúzia desse troço. Aí ele vai dizer, não pode. Não é assim. Vamos entrar com embargos de declaração protelatória, 2% do valor da causa.
esse ainda pode entrar de novo, né? Aí passa para 10%. Passou para 10% da multa, é R$100, amigo. É muito barato. Agora, bota o valor da causa em 1 milhão. Aí já começa a mudar de figura. Aí o cara já pensa que dói no bolso. Então, talvez seja a hora da gente começar a estimular a advocacia a aumentar o valor da causa, em vez de diminuir. Mas eu quero ir para um outro lado. É que se pensou assim, talvez seja o caso de dizer que não é o valor da causa, é o valor da condenação. Isso me assusta muito. Isso me assusta muito porque se a gente interpretar o texto constitucional como dizendo que é o valor da condenação, você não leva mais para o STJ recurso, nessas grandes causas, recurso contra decisões de improcedência, porque a condenação é zero. Então, essa interpretação não me parece que a gente possa acolher. Me parece que quando está escrito ali valor da causa, é valor da causa mesmo. A gente poderia discutir se foi bom ou ruim eles terem feito essa escolha. Eu, sinceramente, acho que esse critério econômico é péssimo. Porque você vai ter causas de 500 salários mínimos ou mais, mas que são juridicamente irrelevantes. E vai ter causas de valor muito pequeno que são juridicamente extremamente relevantes, extremamente complexas, e que mereceriam chegar ao STJ. E que talvez não consigam chegar. Mas, enfim, foi uma opção do constituinte derivado. Eu posso não gostar, mas tenho que respeitar. Eu não sou daqueles que são capazes de olhar e dizer assim, onde está escrito 500, leia-se 8. Eu não consigo. Então, para mim, onde está escrito 500 é 500. Mas me preocupa essa ideia de dizer é o valor da condenação. E se você falar, não, é o valor da condenação se houver condenação, ou do valor do que poderia ter sido a condenação se o pedido foi improcedente. Voltamos para o valor da causa. Voltamos para o valor da causa. E vamos controlar melhor o valor da causa. Vamos fazer um controle adequado do valor da causa. Porque muitas vezes, entre o valor do benefício econômico que se busca no processo e o valor atribuído à causa, não tem ligação nenhuma. O advogado faz uma petição inicial em que ele postula um bem que vale 10 milhões e dá à causa o valor de 1.000 para efeitos fiscais, torcendo para a outra parte não impugnar e para o juiz não ver. Vamos fazer um controle adequado do valor da causa. Mas a que mais me preocupa é da jurisprudência dominante. Essa é a que mais me preocupa. Me preocupa por conta da vagueza da expressão jurisprudência dominante. O que é jurisprudência dominante? É dominante naquela turma? Porque às vezes o que é dominante numa turma não é dominante na outra. Daniel, que é professor de Direito Civil, sabe muito bem que a terceira e a quarta turma vivem em universos paralelos em algumas matérias. Termo inicial da prescrição da petição de herança no reconhecimento de paternidade pós-mortem. A terceira turma diz trânsito em julgado da sentença da investigação de paternidade. A quarta turma diz abertura da sucessão. Pronto. E a jurisprudência dominante numa turma simplesmente não existe na outra, e vice-versa. É pacífico o entendimento da terceira turma num sentido, é pacífico o entendimento da quarta turma no outro sentido. E aí? E eu, recentemente, aliás, escrevi um artigo sobre esse tema para dizer que as duas turmas estão erradas, mas aí já é outro problema. Mas elas nem dialogam. Elas parecem viver em universos paralelos, que não se tocam nunca. O que é jurisprudência dominante? Se sobre uma matéria já teve 3 julgamentos, 2 num sentido e 1 em sentido diferente, já posso dizer que tem jurisprudência dominante? E veja, o número de acórdãos para um lado é o dobro do número de acórdãos do outro lado. É dominante. Essa dominância é quantitativa ou é qualitativa? Acórdão do ministro X vale mais? Porque a gente sabe que tem ministro que é puxador de jurisprudência no STJ. A gente sabe. Ministro Nancy. Ministro Salomão.
são puxadores de jurisprudência. Eles, de vez em quando, saem lá com os acordos. Você olha e diz de onde esse cara tirou isso. Daqui a 3 meses, o Brasil inteiro está julgando igual. A gente sabe. Então, o que é jurisprudência dominante? E esse é um problema que não é só da emenda, porque essa expressão também aparece no CPC. E também dá problema. Então, talvez seja a hora de a gente aproveitar que vai ter que fazer essa lei para regular a relevância e definir objetivamente o que é a jurisprudência dominante. E aí, se me fosse dado sugerir, jurisprudência dominante é aquela que tenha sido uniformizada, padronizada, no julgamento de recurso repetitivo ou de embargos de divergência. Me parece que isso é uma forma objetiva de definir o que é jurisprudência dominante. Talvez a gente possa inserir aí mais 1 ou 2 ou 3 casos a pensar. Por exemplo, acórdão proferido em IRDR no próprio STJ. Ou em IAC no próprio STJ. Mas me parece que nós temos que definir objetivamente o que é jurisprudência dominante. Porque, senão, vai voltar com força a bagunça do velho artigo 557 do CPC anterior, que permitia julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante e era um caos. Na época, eu cheguei a identificar uma Câmara do meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que, sobre uma determinada matéria, os 5 desembargadores julgavam monocraticamente. Os 5 diziam que julgavam com base na jurisprudência dominante. E eram 5 entendimentos diferentes. Por quê? Porque se fazia uso seletivo de jurisprudência. É dominante a jurisprudência que se construiu com base no que eu penso que é certo. Então, eu abro a página de jurisprudência do tribunal, tem 1000 acórdãos sobre um determinado assunto, eu seleciono 5 ou 6 que dizem o que eu quero e mostro aqueles 5 ou 6, finjo que os outros não existem e digo, essa é a jurisprudência dominante. E aí você tem um monte de jurisprudências dominantes sobre a mesma matéria. Precisamos determinar objetivamente o que é jurisprudência dominante. Senão vai ser o caos. Agora, concluo dizendo o seguinte. Tenho lido muito sobre a emenda 125, tenho refletido muito sobre a emenda 125, até porque em algum momento eu vou ter que escrever sobre ela também. Porque vai ter o FPPC de março, mas vai ter a edição 2023 do livro, né? Espero eu. E aí vai ter que entrar lá. A de 2022 eu me livrei, mas a de 2023 vai ter que entrar, vou ter que escrever isso em algum momento. E eu tenho muitas dúvidas, eu tenho algumas perplexidades, mas eu só tenho uma certeza, que eu já afirmei aqui ao longo da minha exposição. Ao fim e ao cabo, a relevância será aquilo que o STJ quiser que ela seja. E a gente que durma com esse barulho. Mas era isso. Professor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Raichel, meu irmão, obrigado. Foi uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e eu estou à disposição para os debates e apedrejamentos que eventualmente venham depois dessa minha intervenção. Obrigado. Maravilha. Os parabéns, professor Alexandre, como a gente imaginava, tinha certeza, né? Foram ponderações super importantes para a gente refletir a respeito desse instituto novo, relativamente novo, no direito brasileiro. Na plateia, observo, a imensa maioria, como imaginado, de diplomados, advogados, professores e alguns alunos da graduação. A faculdade pede que os alunos da graduação que tiverem interesse no certificado preencham os dados que foram colocados no chat. Eu abro nesse momento final para a manifestação do professor Raj, professor Camilo, dos colegas, professora Camila Marta, professores que acompanharam, Luana Steffens, que queiram trazer eventualmente alguma ponderação para os nossos painelistas de altíssimo nível, que gentilmente dedicaram o tempo deles, que é valiosíssimo, para nos brindar com essa aula magna nessa manhã de quinta-feira. Então, abro a palavra para a plateia. O ditado do professor Barbosa Moreira, que eu escutei, parece que
é verdadeiro aqui no Sul também. Fez efeito, né? Não, eu só gostaria de agradecer ao professor Alexandre, professor Luiz Alberto e professor Felipe Camilo pelas explanações muito lúcidas e instigantes, né? A gente tem muito aí a pensar e para estudar. Vamos em frente, que tem muita coisa aí para gente. Obrigada, professor Daniel, por ter tomado a frente desse brilhante evento. Maravilha. E eu anotei aqui 2 nomes, né? Está escrito aqui Camila Marta e Luana Steffens. Próximo evento, final de setembro, início de outubro, elas estão sabendo agora. Quero que vocês estejam aqui palestrando, hein? A Camila e a Luane, vamos escolher mais alguém do FPPC para estar com a gente. Ah, legal. E me avisem o dia, que eu vou querer ver. Ah, legal. Eu também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os 3 professores palestrantes. Realmente, esse tema do PEC da relevância eu gostei muito da palestra do professor Alexandre, quando ele fala que é aquilo que ninguém fala, mas todo mundo sabe que é. O que vai ser definido a relevância é o que eles dizem que é. A gente está acostumado, né, na luta para que nossos recursos especiais extraordinários subam. Não. Quem é advogado sabe o quanto é difícil, o quanto não é fácil, por mais que tecnicamente, a gente use todos os subterfúgios, muitas vezes não sobe, porque eles não querem que não suba. E eu acho que isso é uma verdade que tem que ser dita e que a gente tem que começar a repensar isso na academia e trazer cada vez mais essas questões para que isso seja alterado, porque a gente não pode pensar em segurança jurídica quando os requisitos do especial extraordinário podem vir da fonte vozes da nossa cabeça, né? Então, era só isso que eu queria contribuir. Parabéns pelas brilhantes exposições. Maravilha. Então, pessoal, pelo adiantado da hora, 12h10, eu quero fazer o encerramento agradecendo mais uma vez pela gentileza dos 3 painelistas, professor Reich, o professor Felipe Camilo, o professor Alexandre Freitas Câmara, e tenho certeza que nesse semestre, no próximo ano, a gente contará com outros eventos, com a participação desses queridos colegas aqui na nossa casa. Foi uma alegria ter podido participar na qualidade de organizador e reencontrado tantos advogados e professores queridos aí na plateia. Muito obrigado a cada um de vocês. Valeu!